Vamos ler a palavra do Senhor na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, o que diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, nós queremos, meu Deus, te agradecer por este momento, Pai. Nós queremos, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, a pregação, Senhor, da Tua palavra. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque precisamos, porque queremos ouvir, Senhor, a Tua voz. Pai, nós não queremos ouvir voz de homem, não queremos ouvir, Senhor, a palavra humana do coração humano, mas aquilo que vem, Senhor, verdadeiramente do Teu coração. Então, Pai, nós te suplicamos, no nome de Jesus, Pai, fala conosco. No nome do Teu Filho amado, no nome do nosso Senhor Jesus, toma o nosso coração, que sejamos uma terra fértil, para que a Tua palavra possa crescer e frutificar 100 por 1, Senhor, para a Tua glória. Que todo espírito roubador da palavra seja repreendido em o nome do Senhor Jesus. Nós amarramos todo o poder das trevas que queira roubar a palavra do Senhor dos nossos corações. Em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, queridos. Pode chegar um pouquinho mais para frente, Cauã, venha. Pode chegar, para dar mais espaço, pessoal, venha. Pronto, fica folgadinho aí. Obrigado. Amém, queridos? Nós fizemos aqui, irmãos, a breve leitura de apenas 2 versículos, não precisamos nos estender muito mais na leitura deste capítulo, ao qual Paulo escreve ao seu filho na fé, a Timóteo, até porque o objetivo da mensagem é justamente enfatizar a exortação, a orientação que Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo. Primeira coisa, ele fala para Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, que está em Cristo Jesus. Então, Paulo, depois de falar algumas palavras para Timóteo, ele chega a uma conclusão e fala para o jovem Timóteo. Se quiser, fica à vontade, irmão. E fala para Timóteo para se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Mas a principal orientação que Paulo dá a Timóteo, dentre essas 2 passagens, desses 2 versículos que nós lemos, é a preocupação dele para com o seu filho na fé, para que Timóteo lembrasse daquilo que ele ouviu. E não somente isso, mas transmitisse a homens fiéis. Veja você que a preocupação dele é que a verdade do Evangelho fosse guardada por Timóteo, mas para isso Timóteo precisava primeiro se fortificar, irmãos, na fé, depois guardar essa verdade, e não somente isso, mas essa verdade ela não deveria ficar, irmãos, represada na vida de Timóteo. Não deveria ficar retida em Timóteo. Mas Paulo diz que era dever de Timóteo transmitir essa mesma mensagem a qual ele ouviu. Transmitir a mensagem, transmitir a verdade do Evangelho, transmitir a palavra de Deus. E quando Paulo orienta, irmãos, a Timóteo, ele diz que essa transmissão deve ser feita a homens. Mas é interessante que Paulo pontua e diz que não é a qualquer tipo de homem. Porque, na verdade, o objetivo dessa transmissão aqui não é evangelístico. Não é transmitir o evangelho com o objetivo de evangelizar. Não é nesse aspecto ao qual
Paulo está falando aqui nessa carta, irmãos. Mas qual é o objetivo do apóstolo Paulo? É a transmissão da verdade do Evangelho para homens fiéis e capacitados, a fim de que esses ensinem a outros. Então, o objetivo dele é que a transmissão do Evangelho seja feita a líderes. A líderes. É interessante que ele utiliza essa palavra fiel. Poderia ser, irmãos, qualquer tipo de homem para ser líder. Qualquer tipo de homem, mas Paulo, ele pontua e ele enfatiza. Não basta ser homem, tem que ser fiel. Essa palavra fiel é a palavra grega pistos, né? E pistos, ela aponta para algo, né, que não muda, mas alguém que foi convencido na fé e que permanece, né, na posição, e que permanece fiel àquilo que recebeu. Essa palavra pistos não somente pode ser traduzida como fiel, mas também ela é traduzida como crente. Então, transmite a homens crentes. Era a preocupação do apóstolo, irmãos. A verdade do Evangelho, ela não poderia ser deixada na mão de qualquer um. Na verdade, essa sempre foi a preocupação do Senhor, com relação às coisas santas, com relação às coisas sagradas. Deus sempre se preocupou que as suas coisas santas fossem deixadas na mão ou nas mãos de pessoas fiéis. Se nós formos lá para o livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, capítulo 18, verso 21. Moisés aqui, ele havia começado o seu ministério junto aos filhos de Israel. E ali, irmãos, ele recebe uma orientação de seu sogro. Jetro, enxergando toda aquela situação, orienta Moisés a transmitir a outros homens também a responsabilidade. No versículo 21, diz aqui o seguinte: procura dentre o povo homens capazes e tementes a Deus. E a gente começa a entender que, para determinadas posições dentro da casa do Senhor, Deus está procurando homens que sejam capazes e que sejam tementes a Ele. Porque, irmãos, a verdade do Evangelho ela é tão preciosa que não pode ser deixada na mão de qualquer pessoa. Existem aqueles que têm a responsabilidade de guardar a verdade do Evangelho. Ele continua dizendo aqui, homens fiéis, homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Ou seja, existem, irmãos, pré-requisitos para Deus chamar uma pessoa, para o Senhor vocacionar alguém. Existem pré-requisitos que precisam ser cumpridos. Voltando para o que Paulo escreve para Timóteo, quando ele diz para Timóteo: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite. Esse transmitir é como se Paulo estivesse dizendo: passe adiante. A palavra grega, paratiteme, passe para o próximo, passe adiante. E a gente começa a entender que o Evangelho, que o reino de Deus,
ele não pode ficar estacionado em uma pessoa, mas que isso precisa ser passado adiante, que esse bastão da liderança, que esse bastão do evangelho precisa ser passado adiante, irmãos, porque o reino de Deus não está concentrado em uma pessoa, por melhor que ela seja. O próprio Senhor Jesus passou o bastão a homens aos quais ele capacitou, aos seus 12, exceto um, né, que deu para trás, foi o Judas Iscariotes, mas aí o apóstolo Paulo, tem alguns dias que foi o Matias, substituíram a contento. Então passe adiante aquilo que você tem aprendido. E Paulo utiliza aqui a expressão homens fiéis, mas não somente isso, ele utiliza aqui a outra expressão, idôneos. Essa palavra, irmãos, idôneos, é o que Deus tem procurado. Quando Deus tem algo muito importante a fazer, quando Deus quer delegar uma responsabilidade, Ele sempre vai procurar alguém que seja idôneo. Quando Deus cria, irmãos, Adão, e o coloca ali no Éden, ali no jardim do Éden, Deus estava ali para poder compartilhar. Quer dizer, já tinha compartilhado com Adão a responsabilidade, porque ele fez Adão idôneo, mas quando ele criou uma companheira para Adão, ele procurou fazer uma companheira que fosse idônea. Por quê? Responsabilidade seria delegada. E responsabilidade não pode ser entregue na mão de qualquer um. Responsabilidade seria delegada. E quando Deus cria Eva, Ele faz uma adjuntora para Adão que lhe seja idônea. Essa palavra idônea, às vezes no português nós perdemos o sentido das coisas, e se a gente não mergulha na etimologia ou na origem da palavra, a gente perde muita coisa. E essa palavra idônea é a palavra grega ikanos, né? E ikanos significa o seguinte: mais do que suficiente. Mais do que suficiente, bastante. Então o que é que Deus está procurando para delegar responsabilidade? Pessoas que sejam mais do que suficientes, pessoas idôneas. E é suficiente em habilidades. Pessoas adequadas para ocuparem essas posições. Essa era a preocupação de Deus lá no começo. Foi a preocupação de Jetro, o sogro de Moisés, como também é a preocupação do apóstolo Paulo. Timóteo, a obra precisa ter continuidade. Eu quero primeiro que você se fortifique na fé, você tem que ser o exemplo. Se fortifique na graça. Se fortaleça, e depois pegue isso e passe adiante. Irmãos, esse passar adiante lembra muito aquela corrida de revezamento. Nas Olimpíadas nós vemos isso, a corrida do bastão. Passa adiante, irmãos. Passa adiante, porque o reino precisa se expandir. Porque o reino de Deus precisa crescer, irmãos. Agora não pode ser passado adiante para qualquer um. Se você quiser receber o bastão de Deus, você tem que ser uma pessoa fiel.
e idônea. Não tem como delegar alguém que não tem idoneidade na sua vida. Alguém que não é suficiente. Alguém que não é adequado, uma pessoa inadequada, irmãos, isso só traz prejuízos à igreja. Quando alguém que está de maneira inadequada assume uma responsabilidade dentro da casa do Senhor, isso só traz prejuízos. O Senhor, irmãos, Ele ama repartir responsabilidade. E Ele separa pessoas para isso. É Ele quem faz. E Ele separa. E Ele filtra. Ele quer fazer, irmãos, algo tremendo. Ele quer fazer, irmãos, algo maravilhoso. E Ele está procurando homens e mulheres que sejam idôneos, para que possam ser usados por Ele. Pessoas fiéis. Não dá, irmãos, para contar com alguém que é inconstante. Deus está dizendo na sua palavra, Timóteo, Deus por meio do apóstolo Paulo, claro, transmite a homens fiéis. A crentes, a pessoas que assumam a responsabilidade e idôneos, porque essa mensagem ela precisa ser passada adiante. Nós oramos no Pai Nosso, venha a nós o teu reino. E Jesus nos entregou as chaves do reino. E está, irmãos, nas nossas mãos, nas mãos da igreja. Para esse reino de Deus ser expandido aqui na terra, Deus está procurando homens fiéis. Quando eu falo homens, estou me referindo a homem e mulher. Homens fiéis e idôneos. E como eu estava dizendo, Deus separa. Se nós formos, irmãos, lá para Números, capítulo 1, vamos lá para o quarto livro da Bíblia, em hebraico, Bamidbar, né? No deserto, o nome, né? O nome hebraico do livro é No Deserto, Bamidbar. E aqui colocaram números, por conta das contagens, dos recenseamentos que tem aqui no livro. No livro de Números, capítulo 1, quero pegar aqui apenas um exemplo. A partir do versículo 50, diz aqui o seguinte: mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar será morto. O que é que a gente vê aqui, irmãos? É um dos vários versículos aqui no Antigo Testamento, que Deus separa, como Ele separou uma tribo, a tribo de Levi. Deus não somente separa, mas Ele também delega. E delega de uma forma muito específica o que Ele quer que seja feito. Mas o que a gente percebe, irmãos, é que boa parte das vezes as pessoas fogem das suas responsabilidades para com o Senhor.
E Deus quer separar pessoas. Deus quer levantar pessoas. Deus quer levantar líderes, mas os homens estão fugindo. Não querem mais responsabilidade. Deus está procurando homens que sejam fiéis, irmãos. O Senhor não vai fazer obra com pessoas inconstantes. Deus quer fiéis. Irmãos, olha que honra para a tribo de Levi ser mencionada pelo nome. Olha, os levitas, Moisés, você irá separá-los. Quem sabe neste momento o Senhor não está dizendo o teu nome, dizendo que quer te separar. Como ele falou lá naquela reunião de mestres, lá em Antioquia, mestres profetas, de mestres e profetas lá em Antioquia, onde estavam lá reunidos a nata da igreja de Antioquia, juntamente com Paulo, né? E Barnabé, e ali naquela reunião de jejum, de oração, daqueles homens santos, o Espírito Santo fala abertamente: separai para mim a Saulo e a Barnabé, para a obra específica a qual eu os tenho chamado. Então o Senhor quer realizar, irmãos, uma obra específica. E quem sabe, o Senhor não está querendo te separar para que você seja o vaso, o objeto que vai levar adiante. Irmãos, a nossa parte cabe sermos fiéis naquilo que o Senhor nos entregou. Hoje pela manhã eu estava vendo um desenho bíblico, um desenho animado, estava passando na TV, canal aberto, e ali apareceu Jesus contando a parábola dos talentos. E aí mostra aquele senhor, aquele homem rico, cheio de posses, chamando 3 de seus servos, e ele pegou algumas moedas, 5 moedas, e entrega ao primeiro servo, 2 moedas entrega ao segundo, e 1 moeda entrega ao terceiro. E aí ele diz que eles poderiam fazer o que quisessem com aquelas moedas, contanto que quando ele voltasse, eles conseguissem, eles prestassem contas. E ali os 2 servos primeiros, né, o que recebeu as 5 moedas e o que recebeu as 2 moedas ou 3 moedas, minha memória não está muito, né? Mas os irmãos sabem a história, foram fiéis e granjearam para o seu senhor, e ganharam, negociaram, ampliaram aquilo que Deus tinha dado. Eu já disse isso aqui uma vez, irmãos. Deus é econômico, Ele não é suvina, Ele não é mão de vaca, mas Ele é econômico. Como assim? Como é a economia de Deus? Ele não gosta de desperdiçar. Se você está granjeando, está ampliando o que Deus te deu, Ele vai investir mais em você. Ele vai acrescentar. Porque Ele quer ver aquilo que Ele te deu prosperar. Ele quer ver você crescer. Mas se você está sendo negligente com aquilo que Ele te deu, Ele para, irmãos. Porque você não está sendo fiel no pouco. Deus está procurando homens e mulheres fiéis. Deus está procurando pessoas fiéis, irmãos, que transmitam, que passem adiante o bastão, que transmitam a outros, que granjeiem, que ganhem.
Pessoas que sejam, irmãos, idôneos. Pessoas que queiram crescer para a glória do Senhor, irmãos. Essa sempre foi, quer dizer, dentre as várias, mas essa foi uma preocupação genuína do apóstolo. Quantos embates Paulo teve por causa da verdade do Evangelho. Como ele teve que pelejar, irmãos, com as seitas, as heresias que estavam se levantando dentro da igreja, com os legalistas que superenfatizavam a lei, a guarda da lei, com os libertinos que achavam que na graça podiam fazer tudo, com os gnósticos que achavam que era o conhecimento que salvaria. E Paulo foi um guerreiro, só que ele sabia, irmãos, essa segunda carta que Paulo escreve é uma das suas últimas cartas. Ele sabia que o tempo dele estava passando. Ele sabia que ele iria partir dessa para melhor, literalmente falando. Mas ele sabia que a obra iria continuar. E ele chega para o seu filho Timóteo, irmãos, era um jovem pastor. Pastor, provavelmente da maior igreja daquela época, a igreja da cidade de Éfeso. Quase 200 mil almas se converteram ali em Éfeso. Para Timóteo não era fácil pastorear ali. E Paulo olha para o seu filho, é como se Paulo, no seu interior, soubesse: a minha época, o meu tempo está chegando. Ele vai falar isso no final da carta. Mas eu preciso deixar uma exortação para o meu filho na fé. Eu quero que ele se fortifique na graça que está em Cristo Jesus. Eu quero que ele seja forte em Cristo. Eu quero também que ele seja fiel. Paulo vai dando aqui várias exortações, admoestações para Timóteo, dizendo: Timóteo, no versículo 6, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, da sua segunda carta. Reavives, Timóteo, não deixe esse dom morrer, não deixe essa capacitação que Deus te deu morrer, Timóteo. Reaviva aquilo que Deus te deu. Não enterre o que o Senhor te entregou. Reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição de minhas mãos. Eu deleguei, Deus delegou por minha vida, através de minha vida a você. E aí Paulo diz, sabe por quê, Timóteo? Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Isso me lembra muito a história lá de Gideão. Que ia pelejar, se não me falha a memória, contra os midianitas. Um exército de 300 mil homens. E aí Gideão ajunta 30 mil com ele, e aí Deus fala para Gideão: tem muito povo aí, diga aos covardes, aqueles que estão ocupados pensando nas suas coisas, nos seus afazeres, diga que volte. Não preciso desses não, desses aí, está lá escrito, viu, irmãos? Diga a eles que voltem. E aí tem a primeira peneira, depois tem a segunda peneira, e Deus usa 300 para trazer o livramento. Então Deus diz aqui, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, diz aqui: Deus não nos tem dado espírito de covardia. É a palavra deilia. Medo, timidez. Às vezes você não exerce por medo.
Mas o homem fiel que Deus procura, ele não tem medo. O homem idôneo que Deus procura, ele não tem medo. E se tiver, mesmo com medo, ele vai, porque ele confia no Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deilia, timidez, medo, covardia. E Paulo continua dizendo aqui, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está convidando aquele jovem ministro agora a ser participante dos sofrimentos a favor do Evangelho. Irmãos, quem disse que a obra de Deus é coisa fácil? Que ilusão implantaram na sua mente com relação ao reino de Deus? Paulo está falando claramente aqui: participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então, queridos, existe um preço a ser pago pelo Evangelho. Por isso que Paulo fala a Timóteo mais uma vez: transmite a homens fiéis e canós e idôneos, suficientes, homens preparados, porque este reino, irmãos, essa mensagem precisa ser levada adiante. E eu quero dizer mais: Deus conta com você. Deus conta contigo. Ele não está contando com o mundo. E nem olhe para o seu irmão. O Senhor conta com você. É você que Ele quer. O Senhor está te chamando para galgar novos degraus no reino, para avançar, assumir responsabilidades para com Ele, ser fiel a Ele. Meu querido, minha querida, fica aqui essa palavra de reflexão, de meditação, que cada um de nós possamos nos autoanalisar de uma maneira introspectiva, você e Deus, verificar se você tem sido esse tipo de homem ou de mulher que Deus está querendo, fiel e idôneo. Olha para as tuas mãos, faça esse exercício. Um exercício, pode olhar. O que foi que Deus colocou nelas? O que foi que o Senhor colocou nas tuas mãos? É sobre isso que Ele vai te cobrar. O Senhor não vai te cobrar pela obra do teu irmão. Já estou finalizando, irmãos. Certa vez ouvi a irmã Heloísa Rosa, acho que Kleber aqui conhece, se mais alguém aqui conhece, ministra de louvor, e ela dizendo que certa vez um pastor missionário lá da África esteve na igreja que ela congregava, e ele mostrando lá a situação da pobreza, da miséria, que tem lá na África. E ela ficou impactada com aquilo, ela ficou assim: meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa correr e tal, tem que ajudar aquele povo, e não sei o quê, foi para cima, foi para baixo, e naquela ansiedade toda de ter que fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo falou para ela: para. E ela: como assim, Senhor? Isso foi o que eu mandei ele fazer.
eu vou te cobrar acerca daquilo que eu te mandei. Essa obra está com ele. Com você, eu tenho uma obra específica. Então não adianta você ficar olhando para a vida do teu irmão, para a obra do teu irmão e achar até uma obra bonita. Porque Deus tem algo na sua vida, pode ser até mais belo. E o Senhor quer desenvolver em você, mas para isso Ele está procurando idôneos, santos, capazes, obreiros, fiéis, aprovados, que não tenham medo de assumir responsabilidade com Ele, aos quais Ele possa entregar, confiar, delegar e saber que vai ser levado adiante. Então, meu querido, minha querida, Deus sabe, porque nessa noite, né, o Espírito Santo nos levou a meditar nessa palavra. Mas aproveitando aqui o ensejo, eu gostaria de saber se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não tem a Jesus como Senhor e suficiente Salvador. Existe alguém?